Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jessera Marques, prazer enorme ter vocês aqui conosco. Estamos dentro de uma playlist falando de ferramentas da qualidade. E é claro, começamos por uma ferramenta muito legal, muito usual. Uma das que eu mais gosto, inclusive, que é o diagrama de Chicago, a famosa espinha de peixe, né? Conhecidíssima de vocês, muito utilizada, e é uma ferramenta muito interessante pelo grau de abrangência que ela nos traz, que ela nos proporciona, que é nós estarmos avaliando uma situação de não conformidade, de desvio ou até mesmo de melhoria, tendo como abrangência vários aspectos, os aspectos relacionados a pessoas, né, quando a gente fala de mão de obra, a meio ambiente, a materiais, a método, a medida, enfim, ela é muito abrangente. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho da mão de obra e falamos do método. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês do meio ambiente, né? E quando a gente fala de meio ambiente dentro dessa ferramenta, nós não estamos falando aquele meio ambiente de gestão ambiental, né? Estamos falando do local de trabalho. É o meio ambiente, não aquele meio ambiente onde costumeiramente, nós estamos relacionando, por exemplo, a ISO 14001. Mas é o local da atividade. Será que aquele local, ele proporciona algum tipo de risco para aquela atividade? Olha, para a gente entender bem esse M, eu vou relatar para vocês um fato que aconteceu comigo dentro de um cliente, anos atrás. Eu estava fazendo uma auditoria, né, até em Minas Gerais, Belo Horizonte, numa indústria, né, uma indústria que fornecia algumas peças para a indústria automotiva. E era uma auditoria de qualidade, né? E aí nós estávamos diante de uma determinada situação que foi o seguinte: nós tivemos uma reclamação de cliente. O cliente reclamou que ele tinha recebido algumas peças com o código de barras trocado. Olha que interessante, ou seja, a especificação trocada. E aí isso gerou um problema logístico de devolução, mas enfim, gerou um desgaste para o cliente. E aí quando nós formos durante a auditoria dar uma olhada lá, né, na análise de causa, olha que interessante. Esse cliente ele utilizava o diagrama de Chicago, né? E ele, dentre outros fatores que vocês me perdoem, eu não vou conseguir lembrar todos aqui, todas as causas que ele elencou, mas uma das causas que ele trouxe e que me chamou bastante atenção pelo cuidado, pela perspicácia que eles tiveram, né, foi relacionado ao meio ambiente. O que eles perceberam? Durante a análise, né, da ocorrência, eles perceberam que existia no turno da noite. E aí é uma coisa curiosa, porque o desvio ocorreu exatamente nesse turno, existia uma necessidade, ou melhor, existia uma carência de iluminação, né? E essa conferência, ela ocorria de forma visual. Embora eles estivessem já utilizando o código de barras, não existia aquela maquininha ainda de pistolar o código de barras, né? Então, existia a conferência da numeração do código de barras de forma visual. E aí, senhores, eles entenderam que estavam diante de uma possível causa voltada para o meio ambiente. Aquele ambiente de trabalho com a baixa iluminação, de alguma maneira, proporcionou, influenciou a falha na expedição. Eu achei esse exemplo tão fantástico que eu gravei, isso ficou comigo. Por quê? Porque muitas vezes é muito comum a gente chegar durante o uso da ferramenta, nesse momento, e falar assim, não, o ambiente não influenciou em nada, né? Então assim, não, aconteceu porque por conta de mão de obra ou por procedimento. E aí nós não temos aquele cuidado de ir até o local, né? Analisar causas de desvios é, acima de tudo, ter esse cuidado de não descartar nada, o brainstorm, né, como a gente chama aqui no Nordeste, o toró de Power Pit, que inclusive é uma ferramenta que nós vamos abordar um pouquinho lá na frente, é uma ferramenta muito legal e geralmente usada, combinada com outras ferramentas, ela nos
ela tem que nos levar a esse cuidado, né? A não descartar nada sem termos a devida certeza de que aquilo influenciou ou não diante daquele desvio. Então, o meio ambiente dentro do diagrama de Ishikawa é exatamente isso. É você levantar um pouquinho da cadeira, ir até o local e perceber se de alguma maneira algum fator relacionado àquele ambiente pode ter contribuído com o teu desvio, com a tua não conformidade. Ok? Mais uma vez, muito bem-vindos à Academia Qualiseg. Um forte abraço e a gente se encontra daqui a pouquinho, porque nós vamos ainda falar de mais 3 M's e o próximo é a medição, ok? Até mais!